E agora eu vou conversar com Pedro Alex Luppi. O Pedro ele é veterinário e consultor da Campo Nutrição Animal. E nós vamos falar de um tema que você não pode levantar agora, tem que ouvir porque é um negócio fantástico. Nós vamos falar sobre produção de leite. Pedro, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar presente aqui hoje, para falar de um tema muito interessante. Obrigado, Toninho. Obrigado você pelo convite. Nós Mais é que uma agradecemos. Vez, nós da Campo, que agradecemos o convite de vocês. Pedro, nós visitamos agora uma fazenda, o Pedro estava lá, o Pedro é quem dá assessoria a essa fazenda. É uma fazenda enorme, mas muito grande. Ela tem 7,8 hectares. Mais ou menos aí equivalente a uns 5, 6 campos de futebol, né? Mais ou menos equivalente a uns 5, 6 campos de futebol. Sabe quanto que o produtor tira de leite por dia? Na casa de 1.500 litros de leite por dia em apenas essa área. E tem mais um detalhe interessante. Dos 7,8 hectares, ele aluga 3 hectares para o vizinho colocar bezerro. Aí você fala, não, é muito para o meu caminhãozinho. Mas não é não, é real e isso acontece aqui no município de Itaberaí, no estado de Goiás. É verdade? Verdade, Toninho. o Nena é um exemplo que a gente vê de produção de leite, da necessidade da intensificação que a produção de leite vem se passando, acho que em todo o Brasil, né? A gente vê que quando o produtor sente a necessidade de se intensificar, quando ele vê que precisa crescer e não precisa de área grande, né? É isso que mostra naquilo ali que a gente vê, né? Que ele tem que buscar um pouco de comida fora, lógico, ele arrenda um pouco de comida da silagem na produção fora, mas mostra que a intensificação pode se fazer numa área pequena, né? Que eu acho que é isso, né? A rentabilidade por hectare. Rentabilidade por hectare. Inclusive, tem um detalhe muito interessante nisso aí. Eu sempre digo, e vou parafrasear, uma emissora de televisão muito grande aqui no nosso Brasil. Ela tem um programa que chama Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Eu faço o contrário. Grandes fazendas, pequenos negócios. Essa de produtor de leite do seu Nena, ela é uma pequeníssima, um pequeno lote de terra e uma altíssima produtividade. Só para você ter uma ideia, você tirar 1.500 litros de leite, média de 35, 40 litros por animal, não é brinquedo não. Isso aqui tá aqui em Goiás, como eu já falei, para quem quiser ver. E o Pedro, ele dá assistência técnica nessa fazenda, e o que a gente observa, como você está observando aí nessas imagens agora, esses animais que vocês estão vendo são novilhas. Elas foram inseminadas com 14 meses, que é a média que o Nena utiliza na inseminação, né, Pedro? Outro ponto muito importante que você tocou, Toninho, é que assim, ele buscou essa intensificação, tem animais de alto ponto genético, então por isso que buscou se profissionalizar, e tem uma média de alto potencial que poucos produtores têm no Brasil, né? Verdade. Quando você se passa de 30, de média 35, poucos produtores têm no Brasil. Concordo. É média comparada com Paraná, com estados que têm o seu alto índice de produção de leite. Então, é por isso que ele sentiu a necessidade da construção do galpão, que a gente está vendo nas imagens, tem intensificação da sala de espera para conforto dos animais. As novilhas são inseminadas muito precocemente para ter o giro rápido, porque é uma terra pequena, então precisa ter esse giro rápido. Se ele for ficar postergando, ele vai ter muitos animais e não vai ter a rentabilidade que a gente precisa tanto na pecuária de leite, né? E quando a gente fala em pecuária de leite, inclusive essas cenas que nós estamos vendo aí da sala de ordenha, você viu os animais tomando banho, né? Agora vocês estão vendo os animais no compost barn, o freestyle, uma área coberta que ele fez. Tudo isso dentro desses 7,8 hectares. Na verdade, são 4,8 hectares. E ele também, ele arrenda um pedacinho de terra para poder plantar o milho para fazer o silo. E ele tem também uma área de 3 hectares de capim mombaça, onde ele todo dia ele passa, ele corta um pouquinho e mistura aquele capim com silagem, né? Isso era uma antiga área que ele utilizava para pastejo dos animais,
que hoje a gente usa ele como uma fonte de fibra efetiva na dieta para complementar a silagem de milho. Então, assim, a gente otimizando a área, que quando você pasteja, você tem uma certa perda. Animais passa, derruba o capim, não tem a otimização 100% do capim. Quando você passa com uma máquina colhendo aquilo lá e fazendo a dieta total misturada, você tem 100% de aproveitamento. E usa também na dieta das novilhas. Quando você trata os animais de recria 100% com silagem de milho, elas podem engordar demais. E isso é prejuízo para a pecuária de leite, quando elas engordam demais. E esse capim entra balanceando a dieta como um excelente alimento. Então, eu falo que é um casamento perfeito a silagem de milho com essa fonte de verde, sem falar que baixa custo, né? E o mais incrível disso tudo é que eu fiz aquela clássica pergunta para o Nena. Ele não gosta de estar falando muito, mas eu consegui arrancar alguma coisa dele. E inclusive a reportagem que nós fizemos lá, nós vamos passar aqui no programa ainda. Ele disse o seguinte: leite dá muito lucro, dá trabalho, não resta dúvida. É um trabalho de 365 dias por ano, não tem feriado, bom, enfim. Mas tem um pequeno detalhe. Dá um resultado fantástico. E é a tecla que eu venho batendo muito. Não importa se é pecuária de corte, se é pecuária de leite. Você tem que intensificar. E não tem aquela, fica caro, não fica caro não, porque o resultado aparece, como é o caso do Nena, né? Isso, a intensificação, independente do seu sistema, a gente tem que buscar média do que o máximo que seus animais possam produzir. Se é no sistema a pasto, o máximo de média que eles podem nos proporcionar no sistema a pasto. Se é no sistema confinado, o máximo que eles podem... É verdade. Porque se você vai conseguir o máximo de rentabilidade dentro do seu sistema. Porque os custos fixos já está no nome, são os mesmos. Então a gente vai conseguir diluir. E o Nena é um exemplo disso. Ele consegue, com os animais de genética de ponta, consegue uma produção excelente, é um cara diferenciado, trabalha demais e conseguiu a produção muito boa que consegue diluir os custos fixos dentro da atividade, que é o grande ponto da pecuária de leite, né? Que é a diluição dos custos fixos, né? Por isso que a gente precisa sempre intensificar. Quando a gente fala em gestão, em planejamento, muita gente fala, não precisa não, é mais ou menos, vamos tocando vamos ver o que vai virar. O negócio é o seguinte, o Nena, antes dele ter a fazenda dele mesmo, ele arrendava a terra para tirar leite. É maluco ou não é maluco? O sujeito que já tem a fazenda vai tirar leite. Basicamente, é uma atividade de muito risco e pouco rentável. Imagina o sujeito arrendar terra para produzir leite. E o Nena fez, apostou, acredita, hoje ele tem a fazenda dele de 7,8 hectares, arrenda 3, e tem mais um detalhe, tem uma reserva de mata ainda dentro da fazenda dele. É o mais interessante. Você que está nos acompanhando aí, francamente, deveria entrar em contato com o Pedro é da Campo Nutrição Animal, é só você entrar no site aí, Campo Nutrição, você vai encontrar todo o telefone do Pedro, e conhecer essa propriedade rural, que é um negócio fantástico. Até ano passado, o Nena era quem realizava a terceira ordenha. Era quem realizava a folga dos funcionários. Então, ele veio de baixo, então, para mandar, ele sabe fazer. É aquele grande exemplo que a gente fala de gestor, de líder, né? Para mandar, ele sabe fazer. Então, é um cara realmente diferenciado, é um exemplo para pequeno, médio, grande produtor. Não, ele é exemplo para o país. Para o país. Então, a gente contém esse acompanhamento muito forte com isso, e o que você passa a implementar de tecnologia é um cara que põe para fazer e dá resultado, que é o grande diferencial, né? Ele corre atrás disso, né? Foi o que ele me falou, sem tecnologia não vai, não adianta, e tem que trazer tudo na ponta do lápis. Bom, Pedro, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Tenho certeza absoluta que foi um show essa nossa entrevista, e eu vou te trazer mais vezes aqui, porque eu sei que vocês têm outros e outros casos ainda para contar. Nós que agradecemos, Toninho, estamos sempre à disposição. Obrigado.